A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma tarde da bênção. A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para mais uma tarde da bênção. A palavra está em Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quero cumprimentar a todas as irmãs que se encontram aqui conosco e a todos os irmãos do YouTube, que essa palavra possa alcançar multidões que estão sedentas da palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Esther, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus outro socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, conjuntura, uma situação. Quem sabe que não foi por causa dessa situação dos judeus serem perseguidos que você foi feita rainha. Versículo 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, e não comais, e nem bebeis por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perece. Aqui, igreja, nós vamos estar falando sobre o reinado de Esther e principalmente sobre o seu primo chamado Mordecai. Tem algumas bíblias que falam Mardoqueu, como também em algumas bíblias é citado o esposo de Esther como rei Xerxes. Aqui nessa Bíblia dá o nome como rei Assuero. É a mesma pessoa, só muda a interpretação, igreja. E nessa tarde da bênção nós estamos aqui para falar sobre Mordecai, o primo da rainha Esther. Essa rainha, ela estava no país de Suzã, província das terras da Babilônia, o reinado da Pérsia, um povo que foi feito escravo pela desobediência do povo de Deus, igreja. Nessa época, o povo que foi feito escravo e foi levado para a Babilônia já tinham sido libertos. O rei Ciro decretou que o povo de Deus voltasse para as suas terras. Porém, tinha muitos povos espalhados pelo mundo todo, povos judeus, o povo de Deus que tinha se feito cativo por conta dos seus pecados. E nessa época havia um grupo de judeus que se encontrava neste local, chamado Suzã. Nesse lugar tinha um rei com o nome de Assuero ou Xerxes. Esse rei tinha uma esposa com o nome Vaste. A esposa do rei não aceitou ir até o salão da festa. O rei queria apresentar a sua esposa como a rainha do trono de Suzã, porém ela se negou e o rei ficou muito triste. Foi falar com seus amigos: o que eu faço? A minha mulher não quer me obedecer, não quer vir aqui para me mostrar que ela é a rainha de Suzã. Os amigos dele
orientou o rei a deixar Vaste de lado. Ou seja, vamos arrumar uma outra esposa para o Senhor, uma que te obedeça. Por quê? A rainha não quer obedecer a ordem do rei. Ela vai dar motivo para que as outras mulheres também desobedeçam aos seus maridos. Não importa se é rica ou se é pobre. As mulheres vão seguir o modelo da rainha desobediente. Então se falou para o rei: vamos escolher uma esposa nova para o rei. E deixa Vaste lá de escanteio. Continuaria sendo esposa, mas não sendo rainha, porque naquela época os homens podiam casar com várias mulheres. Então ali separou-se moças virgens, que ficaram no harém desse rei durante 1 ano, sendo cuidadas, perfumadas, tratadas, para poder ser a nova e a futura rainha do rei Assuero. Foi escolhida a Hadassa, que é Esther. Porém o seu primo Mordecai disse para ela: não fale o seu nome, vamos esconder que você é judia, para que assim você possa ser a escolhida. Como a rainha, ele deve ter pensado, a Bíblia não fala, mas ele não queria que dissesse que ela era judia, uma vez que poderia também ela ser perseguida. Uma judia não vai ser rainha, então vão querer te matar, você vai ser a primeira a ser eliminada. Então não diga a sua identidade. E ali o primo teve a ideia de dar um nome para Esther. E colocou esse nome, para Hadassa, colocou um novo nome, um nome babilônico, um nome de Esther, porque Hadassa era um nome judeu, e se falasse Hadassa já saberia que era judia. Muitas das vezes a sua identidade, igreja, identifica quem você é, a forma a qual você age no teu trabalho. Você é uma pessoa que procura ter paz com todos, e a forma de você ter paz com todos muitas das vezes incomoda. Muitas das vezes as pessoas vão falar: essa daí é diferente, essa daí ela faz parte do povo de Deus, pelo modo como você age. Então o primo Mordecai, que criou a Hadassa, porque os pais dela eram já velhos de idade, morreram, não tinha quem cuidasse, ele cuidou dela, então trocou ali o nome, e ela foi a escolhida do reinado. Esther foi a escolhida entre tantas moças virgens. O rei se apaixonou, se agradou de Esther e escolheu ela como a rainha do reinado de Susã. Acontece, igreja, que o povo de Deus sempre passou por perseguição. Havia ali naquele reinado um homem com o nome de Amã, e esse homem perseguia o povo judeu. E esse Amã, ele era descendente, sabe de quem? De um rei com o nome de Agag. Sabe quem é esse rei, igreja? Aquele rei que Saul poupou a vida. Sabe aquele rei que Samuel, Deus deu uma ordem para Samuel: vai lá e mata todos os amalequitas, todos os gados, todo mundo, as crianças, elimina tudo, mata todos. Saul poupou o rei e os melhores gados. Sabe o que aconteceu desse rei Agag? Ele fez um filho, e desse filho veio a descendência de Amã. Amã veio perseguir o povo de Deus depois de muitos anos, igreja. Olha o que acontece com aquele que desobedece a ordem de Deus. A perseguição pode não vir no teu tempo, mas pode vir no tempo da tua descendência, por conta de uma desobediência tua, igreja. E o que acontece nesse momento? O rei, igreja, tinha sofrido uma perseguição com seus próprios funcionários. Foi revelado por Mardoqueu, ele se tornou funcionário do rei, que tinha 2 funcionários do rei que queriam matar o rei. E foi descoberto a
a investigação foi feita e descobriu-se que era verdade, que aqueles dois eunucos que eram guardas do rei queriam matar o rei. Como assim? O próprio guarda do rei queria matar o rei. O rei era para ser protegido pelos guardas, não ser morto. Mas Mordecai ouviu a conversa dos guardas e contou para sua prima, rainha Esther. Estão planejando matar o rei. Fala para ele, senão ele vai perder a vida. Aí a rainha conta para o rei: rei, tem esses guardas que estão tentando tirar a tua vida. Foi feita a investigação, descobriu que era verdade. O rei mandou matar os dois guardas. Só que o rei, igreja, depois desse episódio, ele preferiu se aposentar do reinado, vamos dizer assim. Ele levantou um governador para governar todo o reinado. Ele ficou meio que depressivo. O rei, ele ficava no seu repouso e não queria nem mais ver a rainha nesse período. Já fazia um mês que ele nem via mais a sua esposa, porque deu uma depressão. Imagina, igreja, você saber que tem alguém querendo te matar. O rei, por mais que era rei, por mais que tinha outros guardas, caiu em depressão, vamos dizer assim. Então ele levanta quem? Amã, o perseguidor do povo de Deus, o perseguidor dos judeus, porque Amã sabia da história. Amã sabia que a sua descendência foi morta pelos judeus, pelo povo de Deus, que Deus tinha dado ordem para exterminar o povo dele. Então Amã, ele veio com aquele ranço contra o povo de Deus. Ele diz, né? Ele quis ser mais do que Deus. Ele diz: agora eu vou matar o povo de Deus. Amã quis ser mais do que Deus. O que a palavra quer dizer com isso? Os teus inimigos querem ser mais do que Deus na tua vida. Só que eles esquecem que quem criou o céu e quem criou a terra foi Deus. E quem ordena o que vai acontecer na minha e na tua vida não é o homem, mas é Deus. É Deus que está sobre o domínio da minha e da tua casa. Aleluias. E nesse período, igreja, se levanta Amã para ser o governador de Suzã. O rei entrega para Amã a veste de rei, entrega o anel, entrega a autoridade que ele tinha e passa para Amã. E Amã teve uma ideia: todas as vezes que eu passo, eu sou honrado, as pessoas se curvam para mim, as pessoas se ajoelham para mim. Aí Amã disse para o rei: vamos fazer alguma coisa com esse homem que não se curva. Ele teve uma ideia, ele, a esposa dele, os filhos deles. Vamos enforcar Mardoqueu. Vamos enforcar o homem que não se curva para nós, porque Mardoqueu só se curvava para Deus. O povo de Deus, igreja, ele tem que se curvar somente para Deus. Você não pode se curvar para o seu problema. O problema, ele chega na sua frente para você se curvar, para você negar muitas das vezes o Deus a qual você serve. E Deus não quer que você se curva. Deus quer que você se curva somente para Ele, porque é só Ele que pode resolver o teu problema. Não importa qual é a situação que você está passando, não importa qual o problema que você está enfrentando, não se curve para o teu problema, não se curve para a situação difícil a qual você está passando, porque maior é o seu Deus para te livrar, igreja. Igreja, e nesse inteirinho que Mardoqueu não se curva, ele fica muito furioso, igreja. Ele fica muito furioso e vai falar com o rei. Só que na hora que ele vai falar com o rei, a casa de Amã cai. Porque o rei já tinha descobrido que quem salvou a vida dele foi Mardoqueu, foi Mordecai. O rei havia descoberto e perguntou: quem foi que me livrou? Foi Mordecai. Estava escrito nos livros dos reis, estava tudo anotado. Aí o rei perguntou: e o que foi que fizeram para este homem? Honraram este homem por ter livrado a minha vida? E os funcionários disseram: nada foi feito. O Mardoqueu foi usado por Deus para salvar a tua vida, mas não se fizeram nada. O rei disse: então
de 2 metros de altura para enforcar Mardoqueu, como você preferir. Quando ele chega para falar com o rei, igreja, para enforcar ele, porque ele não se curvava para ele, antes dele falar, o rei fala primeiro. O rei fala: Amã, me dá uma ideia. O que eu faço para honrar uma pessoa do meu reinado? Ele não falou que era essa pessoa que livrou ele da morte, senão ele ia saber quem era, né, igreja? Aí Amã falou: quem que o rei poderia honrar? Oh, aleluia! Quem que o rei poderia honrar? Lógico que sou eu. Ele me pôs como governador, ele me deu o anel. Tudo que ele falar, ele deixa eu carimbar ali como se ele mesmo tivesse escrito. Eu posso fazer o decreto que eu quiser, eu carimbo como se ele tivesse feito. Quem ele quer? Ele só poderia ser eu. Amã pensou. Aí ele falou: o que eu poderia fazer? Aí o rei disse: pega a minha coroa, pega o meu anel, pega as minhas vestes, pega o meu cavalo e passeia com ele para a praça principal e diz para o povo: e é isso que eu faço com aqueles que me honram, é isso que eu faço com aquele que me livrou. E Amã ficou envergonhada, igreja, porque ele foi lá para pedir para o rei enforcar Mardoqueu. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que, quando tem pessoas que estão tramando a teu favor, o nosso Deus, ele está pegando aquela trama inimiga, aquela trama errada, e está transformando a maldição em bênção. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que transforma a maldição em bênção, igreja. Receba, aleluia. Oh, aleluias. Olha, igreja, este homem chamado Mordecai, ele teve muita sabedoria. Antes dele ser honrado, igreja, ele tinha ido falar com Esther, ele tinha feito um jejum, ele se vestiu de uma roupa grosseira, a qual a Bíblia vai dizer que ele estava numa profunda tristeza, derramou cinza sobre a sua cabeça e pediu para Esther: Esther, vai falar com o rei, porque Amã fez um decreto para eliminar o povo judeu. Foi a parte que eu li aqui para vocês. Mordecai vai dizer para Esther: não pense, Esther, que porque você é a rainha, que você vai ficar viva. Você e a tua descendência vai ser eliminada. Não pensa porque você é a rainha e você vai ser salva. Se você não ajudar o povo de Deus, Esther, olha o conselho do primo, que era como um pai para ela. Se você não se preocupar com o povo judeu, Esther, Deus, ele levanta qualquer um. O socorro, ele vem de qualquer lugar. Deus não precisa de você, Esther. Se Deus quiser livrar o povo de Deus, Deus, ele cria uma situação e salva o povo de Deus. Mas você vai morrer e a sua descendência não vai existir. Ele aconselhou ela e disse: mas quem sabe, Esther, você não foi feita rainha para poder salvar o povo de Deus? Quem sabe se não foi por isso? Então ela disse: então meu primo, vai, eu e as minhas empregadas vamos fazer um jejum de 3 dias, não vamos comer, não vamos beber, e você e o povo judeu também façam o mesmo. Ore por mim, porque eu vou jejuar, eu vou fazer a minha parte para poder ir falar com o rei. Igreja, sabe qual foi o período que acontece deles tirarem a sorte de que dia o povo de Deus seria morto? No dia 1º do primeiro mês do reinado do rei Assuero, eles tiraram sortes. E ali foi escolhido que dia 13 do mês de Adar, que seria o 12º mês, os judeus seriam todos mortos. Vamos fazer uma conta aqui? Então seria um prazo de 1 ano. No começo do mês
mês foi feito o decreto para matar todos os judeus, mas no terceiro mês Amã foi morto no lugar de Mordecai. No terceiro mês, o rei descobriu que Amã queria fazer algo contra Mordecai. Descoberto que ele era primo, o rei descobriu, a rainha contou para o rei: ele é o meu primo, salva o nosso povo. Por causa desse jejum, igreja, ela fez um pedido para o rei. Ela pediu para que o rei escrevesse um decreto para salvar o povo dela, não só ela, por causa do conselho do tio. O tio Mordecai aconselhou: ajuda o povo de Deus. O que Deus quer dizer para nós, Senhor, igreja, com essa palavra? Deus não quer que, porque nós temos uma posição de honra, muitas das vezes você está numa situação favorável, que você pensa só em você mesma. Você sempre tem que querer ter para ajudar alguém, para estender a mão para alguém. Você não pode querer para você mesma. O tio ensinou a prima que não ia importar ela ser rainha, que ela ia ser destruída se ela fosse egoísta, se ela pensasse só nela. O povo de Deus não pode ser egoísta. O povo de Deus não pode pensar só em si. O povo de Deus tem que pensar no próximo. E a Bíblia vai dizer que Mordecai, ele pensou no bem-estar da sua raça e do povo. Qual que é a diferença, igreja? O povo, não importa a raça que seja, o Mardoqueu, ele se tornou governador, igreja, no lugar de Amã. Amã foi enforcado, o rei honrou tanto Mordecai que deu o anel para ele de governador, pois ele de governador honrou ele. E ele pensou no bem-estar de todo o povo de Deus. Nós que somos o povo de Deus, nós temos que pensar não só no nosso bem-estar, mas pensar nas outras pessoas. Qual que é o nosso bem-estar hoje? Meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você naquela cruz. Mas existem pessoas, ovelhas perdidas, pessoas que ainda não ouviram a palavra, que quando ouvirem essa palavra, quando ouvir o convite teu, vão aceitar Jesus. E você tem que querer que o nome dela também seja escrito no livro da vida, porque o povo de Deus, ele tem que ser um povo preocupado a salvar vidas, assim como Mordecai preocupou. Eu não vou morrer, minha prima não vai morrer, mas não só nós, o povo todo de Deus não vai morrer, vai viver. Oh, aleluia! Deus não quer que a tua casa morre, Deus não quer que a tua geração morre, Deus não quer que o teu povo morre, igreja. O povo de Deus não pode ser morto aí fora. Nós temos que lutar pelo povo de Deus. Muitos criticam e julgam aqueles que ainda se encontram no pecado. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. O Senhor Jesus, ele veio para os pecadores, para que ele se arrependa, para que ele se converta dos seus pecados e possa herdar a salvação da vida eterna. Assim como Mardoqueu se preocupou que o povo de Deus não morresse, nos dias de hoje nós temos que se preocupar, igreja, com as almas que estão lá fora, que o diabo está levando multidões e milhões para o inferno. E por causa do problema, muitas das vezes você não quer lutar. Por causa do teu problema, você quer desanimar. Mas se você desanimar, igreja, a tua casa perece, o teu povo perece. Se você não ficar em comunhão com esse Deus, se você não abrir uma campanha de jejum, de oração,
Em março, no terceiro mês, eu falo março, né? Mas lá em Israel é contado diferente. No terceiro mês. Por isso que a Bíblia vai dizer terceiro mês, primeiro mês, porque o nosso calendário é diferente do calendário judeu. Então, no terceiro mês do reinado de Xerxes, do rei Assuero, Amã foi morto, Mordecai se tornou governador. Então se passou 9 meses até o dia da guerra. E que dia que foi essa? Dia 13 do 12º mês. O que aconteceu? Os judeus venceu a guerra, porque o rei fez um decreto. Rainha, eu não posso mudar o decreto. Foi feito um decreto para que morra todos os judeus. Vai todo mundo matar. Eu não posso mudar porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Só que, rainha, eu posso fazer um outro decreto para poder livrar os judeus. Todos os judeus vão ter direito de se defender. Os judeus vão ter direito de se defender. Todo mundo que vir contra os judeus podem matar eles. Aí, Mordecai fez outro decreto, porque ele estava de governador no lugar, mandou as cartas para as províncias, eram 120 províncias, com a ordem que os judeus poderiam se defender. Foi, igreja, 2 dias de luta para os judeus. Dia 13 e dia 14 do terceiro mês, do 12º mês. Dia 13 e 14 do mês de Adar, os judeus lutaram para a sua sobrevivência. Os judeus mataram mais de 75 mil pessoas. Igreja, aqui em Brodowski tem 25 mil pessoas. Os judeus matou 75 mil pessoas. Então foi feito um outro decreto pelo Mordecai, que todo dia 15 e dia 14 seria festa para os judeus. Porque teve lugares que os judeus matou tudo no dia 13. Teve lugares que foi dia 13 e dia 14. Então durante 2 dias teve guerra. Então, igreja, os judeus descansou no dia 15. Então a festa de Purim, essa festa que os judeus hoje têm, é feita todo dia 13, todo dia 14, todo dia 15 do mês de Adar. Porque era um dia que era para ser dia de matança. Os judeus ser todo exterminado. Mas os judeus venceram a guerra, porque Deus foi com eles. Deus tem um dia marcado da sua vitória. Por mais que você pense que o diabo está prevalecendo, tem um dia da sua vitória se você não desistir. Parece que eles são maiores. Parece que os gigantes que estão na tua frente são maiores. Maiores eram os números daqueles que iriam matar os judeus. Porém, não importava se o número era maior. Eles venceram. Os judeus venceram. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade. O gigante que está na sua vida vai cair. O problema vai sair. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não perde nenhuma batalha. É um Deus que determina o dia da tua vitória. Um dia que era para ser um dia de choro. Um dia que era para ser um dia de morte. Vai se tornar num dia de vida. Num dia de alegria. Num dia de vitória, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E assim, igreja, termina a história de Mordecai. Porque eu quero priorizar, né, melhor dizendo, este homem. Porque se ele fosse, igreja, egoísta, ele ia falar: minha prima, ela é rainha. Eu já estou de idade. Se os judeus morreram, que morra. Nós estávamos lá na Babilônia escravo. Agora nós estamos aqui servindo o rei Assuero. Minha prima está aí, de rainha. Eu vou cruzar os braços e vou deixar acontecer. Ele não fez isso. Ele jejuou, ele procurou a rainha, ele orientou a rainha, ele fez a parte dele. Então cada um de nós não podemos cruzar os nossos braços. Todos nós temos um gigante para enfrentar na nossa casa.
Todos nós temos um problema para ser enfrentado, mas Deus escolheu quem para lutar? Eu e você. Ele escolheu eu e você para lutar pelos seus. E nós não vamos cruzar os braços. Nós vamos jejuar. Nós vamos orar. Nós vamos confiar que Deus é Deus no céu e na terra para nos livrar do dia mau e transformar o dia mau num dia de vitória. Porque Jesus disse que o dia mau viria. O dia mau vem para todos. Mas o dia bom ele também chega para aqueles que permanecem. Ele disse, Jesus Cristo disse, sede fiéis a mim, porque eu venci, vocês também vão vencer. Vocês vão ter muitos dias de tristezas, de angústia, mas sede fiéis a mim. Será que você tem sido fiel a Deus, igreja? Quando dá para você pegar uma bênção, você desiste. Quando dá para pegar um milagre, você vira as costas e você duvida desse Deus. Não duvide desse Deus, porque esse Deus vai fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém, igreja? E assim eu encerro a palavra. Eu creio que Deus falou um pouquinho com a gente. Igreja, quando a gente está aqui na frente, a gente nem sabe o que Deus vai falar. Por mais que a gente estuda a palavra, sai coisas aqui que eu não treinei, coisas que eu queria falar e eu não consegui. Porque quem fala é Deus. Esse lugar aqui é santo. A gente que está na frente do trabalho, a gente que tem um ministério, quando a gente ouve alguém falar, eu não vou mais porque aquela mulher falou isso pra mim, isso dói na gente. Porque quem fala aqui é o Espírito de Deus. Quem fala aqui, igreja, é Deus. E muitas pessoas têm saído das igrejas porque acham que é o pastor que falou, que é a pastora que falou, que é a mulher do pastor que falou. Mas esse lugar aqui é santo. Por isso Deus disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você vai subir é santo. E quando aqui sai a palavra, é Deus falando, igreja, não é mais o homem. Por mais que o homem quer falar, muitas das vezes Deus trava a nossa língua e sai o que Ele quer falar. Então nunca abandona a tua congregação, a tua igreja, porque o homem falou. Não foi o homem, é Deus falando. Esse lugar é santo. Se é para a sua correção, corrija. Se é para o seu aprendizado, então aprenda. E acredite que daqui sai a boca de Deus. A palavra é a boca de Deus. E leva essa palavra, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia!